Vamos falar hoje sobre o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, que fala do grande peixe, fala da teimosia, fala da misericórdia divina, fala sobre a justiça de Deus sobre os homens. Mas fala também de maldição e fala também de bênção. Vamos então iniciar a nossa reflexão. Toma a tua Bíblia agora e abre o livro do profeta Jonas, onde nós temos logo no capítulo 1 a comissão, ou seja, a missão dada a Jonas, que está lá escrito da seguinte maneira: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aí, o que é que a palavra começa a dizer? Que quando Jonas recebe essa missão, Jonas foge. Foge para onde? Ele foge de diante do Senhor para Tarsis. Tarsis fica lá na Espanha, ou seja, ele sai do Oriente lá para o Ocidente, uma distância de mais de 3.000 quilômetros. E ele foge exatamente para não cumprir a sua missão. Mas aí Jonas desce até Jope, acha o navio que ia para Tarsis e pagou a sua passagem, desceu dentro dele e embarcou no navio. Olha, o livro de Jonas, há um questionamento todo em relação a ele, porque Jesus também faz uma relação lá no Evangelho, porque assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim também o Senhor Jesus desceu até o seio da terra, desceu até a mansão dos mortos, né? Então existe toda uma relação. O peixe também é o símbolo do cristianismo. Este cristianismo que vai engolir o mundo, que vai ser uma das religiões maiores de todo o mundo e que hoje nós professamos, pela graça de Deus, nós professamos a religião cristã. Vamos entender o que fala o livro do profeta Jonas, quando ele diz, por exemplo, o nome Jonas, filho de Amitai. Jonas significa pombo, Amitai significa a verdade. Vamos refletir sobre isso. Jonas, filho de Amitai, é o pombo, mensageiro. Mensageiro de quê? Mensageiro da verdade. Jonas, que era natural de Gat-Efé, que predisse a vitória de Jeroboão II sobre a Síria. É esse Jonas que é um profeta que irá estar na história que nós vamos hoje discutir. Ok? Muito bem. Então, entendamos o seguinte. Entendamos que quando Jonas entra no barco, né, ele começa todo aquele processo que vai desencadear na bênção de Deus sobre o povo de Nínive, quando ele se arrepende, diz a palavra, se arrepende do mal que ia incorrer sobre os ninivitas. Então o livro de Jonas primeiro nos diz quanto Deus nos ama e está pronto para perdoar os que se arrependem. Veja que aí também mostra que Deus não estava somente para os hebreus, para os judeus, mas estava também para os gentios. Isso fica claro, né? Quando ele diz isso na palavra, né? Quando ele manda o próprio Jonas à cidade de Nínive para clamar contra ela, para dizer que a malícia de Nínive subiu até a sua presença, Deus está dando uma chance para Nínive. Nínive, que era naquela época uma das mais antigas cidades do mundo, foi fundada por Nimrod, filho de Semíramis, o mesmo Nimrod que após a morte as pessoas traziam presentes e colocavam embaixo de um pinheiro, e deu origem àquela tradição do Natal, que nós colocamos presentes à margem da árvore de Natal, chamada que é um pinheiro, né? Então, durante vários séculos, Nínive foi a capital dos assírios, tá? A cidade de Nínive.
Quando Deus dá a missão a Jonas, o que é que Jonas faz? Ao invés de ir cumprir a missão, ele se levanta, e a palavra diz que ele quer fugir da presença do Senhor. Por isso que ele vai para Tarse, para tão distante, e pega o navio, e a palavra diz que ao entrar no navio, ele desce no momento da tempestade ao porão, né? Ele desce ao porão. Jonas estava naquele momento da tempestade dormindo, diz a palavra. A pergunta que nós podemos aqui explicitar é: por que Jonas dormia no porão, enquanto a tempestade ameaçava naufragar o barco? Jonas estava com depressão, ou Jonas simplesmente não estava nem aí para aquela tempestade que afligia? Os homens do barco estavam aflitos, lançavam sortes para saber sobre quem recaía a maldição que estava lhes acometendo. A palavra diz que Deus enviou a tempestade, e nós vemos que Jonas, quando é perguntado, ele diz: não, a maldição recai sobre mim, me lancem ao mar. E lá em capítulo 1, versículo 15 do livro de Jonas, diz que e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Muitas vezes, nós caímos em maldição, porque não aceitamos a missão dada por Deus, nós desrespeitamos os planos de Deus, e mais ainda, nós nos afastamos da presença de Deus. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos afastamos também das suas bênçãos. Porque Deus, como o orvalho da noite, derrama sobre todos igualmente as suas bênçãos, as suas graças. E nós, quando caímos no pecado, quando reiteramos o pecado, quando caímos em iniquidade, quando essa iniquidade torna-se constante, que nós passamos a transgredir, nós temos injetando no nosso DNA este pecado, e essa maldição às vezes passa de nós para os nossos filhos, e nós não entendemos porque o que nos acontece. Às vezes na própria casa, no próprio trabalho, todos estão passando por dificuldades, por problemas, e a maldição recai sobre um único, que não sabe porquê, e muitas vezes porque se afastou da graça de Deus. Porque diz a palavra lá em João capítulo 1, as trevas não compreenderam a luz. Nós vemos o quê? Que não existe trevas, as trevas são a ausência da luz. Da mesma forma, não existe maldição, a maldição é a ausência de bênção. Se nós pegássemos hoje um palito de fósforo e acendêssemos e projetássemos com uma lanterna esse palito de fósforo aceso, nós não veríamos na parede projetada a sombra da luz. Por quê? Porque a luz não tem sombra. A maior prova é a prova real, cabal, de que a luz não tem sombra. E portanto, quando nós nos afastamos da luz, nós nos aproximamos das trevas, porque a ausência da luz é trevas. Quando nós nos afastamos das bênçãos, nós nos aproximamos da maldição, porque a maldição é a ausência de bênçãos, de graças sobre a nossa vida. Com certeza você agora pode estar passando por uma situação de maldição e nem se dar conta disso. As coisas já não dão mais certo para você. Você anda por caminhos incertos, por caminhos tortuosos. Fugiu da presença de Deus, esqueceu Deus na sua vida. E não sabe por que tantos problemas são acometidos no seu dia a dia. Volta à presença do Senhor. Eu clamo agora a ti, volta à presença do Senhor, e tu verás que as bênçãos voltarão a fluir como rios em tua vida nesse instante. Jonas, então, é um exemplo disso.
Porque no momento em que ele foge da presença do Senhor, ele muda como se fosse a frequência que permitia receber as graças de Deus. É como se nós estivéssemos sintonizando um rádio, e ali está a frequência de Deus, e aí nós passamos a fugir de Deus e sintonizamos em outras frequências, e não conseguimos mais ouvir, sentir e estar na presença de Deus. E os eflúvios de bênçãos e graças não nos chegam, porque nós colocamos como se fosse sobre nós uma carapaça, um telhado, e essas graças não caem sobre as nossas vidas. E o livro de Jonas nos encanta exatamente porque traz essa história e essa realidade. Mas quando Jonas é lançado ao mar no meio da tempestade, que a tempestade se acalma e não mais ameaça naufragar aquele barco, Deus prepara, diz a palavra, um grande peixe, mostrando que todo momento Deus estava no controle, porque Deus está sempre no controle de nossas vidas, mas Ele não interfere quando nós escolhemos trilhar caminhos distantes. No máximo o Senhor nos auxilia, ou no máximo Ele tenta nos colocar de novo no caminho da bênção, no caminho dos planos traçados por Ele para as nossas vidas. E aí Jonas é tragado por um grande peixe, que poderia tanto ser um grande peixe como uma grande baleia, porque existe um peixe que cabe o ser humano em pé dentro, existe a cachalote, a baleia, que leva o bebê baleia dentro da boca, né? As algas produzem oxigênio. Vejam que toda uma parte científica também recai para sedimentar e justificar a história do livro de Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ele desceu como se fosse a mansão dos mortos. Ele estava praticamente morto. E ele renasce com a graça de Deus. Mas quando ele se encontra no ventre do peixe, ele vai se lembrar do Senhor e vai orar ao Senhor. E aí diz o capítulo 2: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me secou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Seus olhos, todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu Te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. E aí, ao concluir esta oração, diz a palavra que o peixe vomita Jonas na praia. Deus vomita Jonas na praia e Jonas parte em sua missão e clama aos ninivitas que eles se convertam, porque Deus assim mandou. E eles vão se converter exatamente porque já conheciam a história daquele homem que teria ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe ou de uma baleia, e havia sido vomitado na praia. E diz que os homens e os animais se cobriram de sacos e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um
do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. E Deus se arrependeu. A palavra arrependeu significa que Deus voltou atrás do castigo que iria infligir sobre Nínive. E Deus viu as obras, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que lhes tinha anunciado e não o fez. Jonas se aborrece com o Senhor. Ele se desagrada extremamente. Jonas fica irado e diz: ó Senhor, eu sabia, por isso que eu fugi da tua presença, por isso que eu não queria vir, porque eu sei que tu és bom, tu és benigno. E aí Jonas diz: ó Senhor, mas não foi isso que eu disse quando estava ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que és compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. E aí o Senhor ainda continua misericordioso em relação a Jonas. Esse livro de Jonas, que nós chamamos a atenção para vocês, porque são 4 livros, são 48 versículos. 4 são os pontos cardeais em que as tribos de Judá se dirigiram. 8 mais 4 somam 12, que são 12 as tribos de Judá. Então, nós temos toda um significado e uma significância no livro de Jonas. Com certeza. Então, atente também para esse fato. A experiência de Jonas, que é relatada, que é lembrada por Jesus o Cristo, Filho de Deus vivo, que disse que iria ser morto e sepultado, iria descer aos mortos, iria ressuscitar ao 3º dia, para resgatar-nos do pecado, do lamaçal do pecado, para nos propiciar o retorno ao paraíso perdido com o pecado originado de Adão e Eva, nossos pais primordiais. Cristo, o Filho de Deus vivo, encarnado entre nós, o Filho unigênito. E Jonas é a grande prova, é a prova real de que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque se só uma mensagem de amor e salvação sendo levada por uma pessoa cheia de rancor conseguiu converter toda uma cidade, imagine as maravilhas que Deus pode fazer quando você aceita a missão, se enquadra nos seus planos, faz parte de todo um projeto com o fim de resgatar novas vidas do pecado. Nós temos várias passagens no livro de Jonas que vão relatar isso. Jonas, quando se aborrece, diz a palavra que Deus manda um vento calmoso e ele sente o calor, e aí vem a boboreira que cresce, e durante a noite Deus manda um verme que consome a boreira, e Jonas se revolta com Deus porque a boboreira foi destruída. E aí Deus vai dar uma grande lição a Jonas, quando ele diz: é razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Aí o Senhor dá uma grande lição a Jonas: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, veja aí novamente 12, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais.
aqui vemos que esta história nos chama à conversão. A conversão dos nossos maus caminhos. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse é o momento. Eu quero orar por ti, para que tu te convertas nesse instante, pela tua conversão. Não importa como tu estás, não importa pelo que estás passando. Nesse momento, Jesus te quer como ovelha do seu rebanho, para que Ele te possa conduzir para o aprisco. E eu quero agora orar pela tua vida. Senhor meu Deus, ergo as minhas mãos sacerdotais, não como um gesto qualquer, não como apenas um gesto simbólico, mas no sentido de que estou orando por esta pessoa que está me assistindo nesse instante. E que nesse instante te quer receber como Senhor e Salvador de sua vida. Apagar seus pecados do livro da culpa e escrever o seu nome no livro da vida. Repita então agora comigo: eu recebo o Senhor como Salvador de minha vida. E que teus pecados sejam apagados. E que teu nome seja escrito no livro da vida, em nome de Jesus.